Paradoxo do avô. Se você usar uma máquina do tempo para impedir seus avós de se conhecerem, você poderia prevenir seu próprio nascimento. Mas se você nunca nasceu, como poderia ter usado a máquina do tempo em primeiro lugar? Aquiles e a tartaruga. Aquiles, um corredor rápido, dá vantagem para uma tartaruga em uma corrida. O paradoxo diz que Aquiles nunca ultrapassará a tartaruga, porque toda vez que Aquiles alcança onde a tartaruga estava, a tartaruga já se moveu um pouco. Isso continua para sempre, fazendo parecer com que Aquiles nunca conseguirá alcançá-la. Navio de Teseu. Se você tem um navio e substitui todas as suas partes, ele ainda é o mesmo navio? E se você usar as peças antigas para construir outro navio, qual é o original? Paradoxo de Sócrates. Você tem um monte de areia. Se você remover um grão de cada vez, quando ele deixará de ser um monte? Paradoxo do barbeiro. Em uma cidade, a regra é que o barbeiro faz a barba de todos, e ninguém pode fazer a própria barba. Mas quem faz a barba do barbeiro? Se ele fizer a própria barba, quebra a regra. Se não fizer, ele deve ser barbeado de acordo com a regra. Paradoxo do CAT 22. Precisar de algo que você só pode ter se não precisar dele. O exemplo é a famosa frase: você não consegue um emprego sem experiência, mas você não obtém experiência sem antes ter um emprego. Paradoxo de Fermi. Se o universo é infinito, por que ainda não vimos aliens? Paradoxo do dia oposto. Se eu digo que hoje é o dia oposto, não me perguntem o que significa esse paradoxo, que nem eu entendi. Paradoxo de Simpson. Ocorre quando uma tendência aparece em diferentes grupos de dados, mas desaparece ou se inverte quando os grupos são combinados. Isso mostra que a conclusão geral pode ser oposta às conclusões tiradas de subgrupos individuais. Tolerância. O paradoxo da tolerância foi escrito pelo filósofo Karl Popper. Ele sugere que se uma sociedade é tolerante com todos, incluindo aqueles que são intolerantes, eventualmente a tolerância pode ser destruída por esses elementos intolerantes. Em outras palavras, a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da própria tolerância. Paradoxo do viajante no tempo. Se um viajante no tempo dá um livro com a teoria da relatividade ao Einstein, antes dele ter escrito a própria teoria, e ele a publicasse como se ele mesmo tivesse escrito, quem seria o autor original? Paradoxo do Stockdale. Acreditar que você logo terá sucesso diminui sua chance de ter sucesso, enquanto que manter a crença que você terá sucesso um dia aumenta suas chances de sucesso. Paradoxo de Jeevan. Melhorias tecnológicas que aumentam a eficiência do uso de recursos tendem a causar um aumento geral no consumo de recursos, porque as pessoas gostam mais do produto. Paradoxo de Orbis. Por que o céu é escuro se há um vasto número de estrelas no universo? Paradoxo da poupança. Economizar mais dinheiro individualmente geralmente é algo bom, mas pode levar a problemas econômicos para todos, pois pode causar redução do consumo e do crescimento econômico. Paradoxo do enforcamento inesperado. Um prisioneiro condenado é informado que será enforcado em um dia útil na próxima semana, mas a execução o surpreenderá. Conforme a semana avança, ele raciocina que sexta-feira é o último dia possível para o enforcamento, já que ainda seria uma surpresa na quinta-feira. Mas se não acontecer até quinta à noite, sexta já não seria uma surpresa. Ele conclui que deve ocorrer na quinta, mas isso também seria esperado. Paradoxo do valor esperado. Coisas essenciais como água são mais baratas apesar de serem mais cruciais, enquanto coisas não essenciais como diamantes são mais caras. Paradoxo do Pinóquio. Se o Pinóquio diz, meu nariz vai crescer, e o nariz dele não crescer, então ele disse uma mentira, então seu nariz deveria crescer. Mas se seu nariz crescer, ele disse uma verdade, portanto o nariz dele não teria motivo para ter crescido. Paradoxo do cisma. Quanto mais diretamente alguém busca pelo prazer ou felicidade, é menos provável que ela os alcance. Paradoxo do crocodilo. Um crocodilo rouba uma criança e promete devolvê-la se o pai prever corretamente o que o crocodilo fará. Se o pai disser que a criança não será devolvida e o crocodilo concordar, surge um paradoxo. Se o crocodilo devolver a criança, contradiz sua promessa. Se não devolver, contradiz o acordo. Paradoxo da espada e do escudo. O que acontece quando uma espada afiada o suficiente para cortar qualquer escudo encontra um escudo forte o suficiente para bloquear qualquer espada? Paradoxo da ditocomia. Imagine caminhar em direção a um destino. Para alcançá-lo, você primeiro teria que caminhar até metade do caminho. E para caminhar até metade do caminho, primeiro você teria que caminhar até um quarto do caminho. Assim por diante, criando um número infinito de passos e impossibilitando alcançar o destino. Paradoxo de Fincher. Embora pareça que uma flecha em movimento está continuamente mudando de posição, o paradoxo argumenta que em qualquer instante ela não pode se mover para onde está ou para onde não está, tornando-a estacionária. Como o tempo consiste desses instantes, esse paradoxo sugere que a flecha está estacionária o tempo todo. Paradoxo do hotel infinito. Considere um hotel hipotético com infinitos quartos, todos ocupados, isto é, todos os quartos contêm um hóspede. Suponha que um novo hóspede chega e gostaria de se acomodar no hotel. Se o hotel tivesse apenas um número finito de quartos, é claro que isso não seria possível. Mas como o hotel possui um número infinito de quartos, então se movemos os hóspedes do quarto 1 para o quarto 2, o hóspede do quarto 2 para o quarto 3 e assim por diante, simultaneamente, podemos acomodar um novo hóspede no quarto 1 e agora ele está vago. Por um argumento analógico, é possível colocar um número infinito de novos clientes. Apenas mova o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, o hóspede do quarto 2 para o quarto 4 e, em geral, o quarto N para o quarto N2, assim todos os quartos de número ímpar estarão
estarão livres para novos hóspedes. Paradoxo do cartão. O que é verdadeiro se um cartão tem a frase "a sentença do outro lado deste cartão é verdadeira" na frente e no verso "a sentença do outro lado desse cartão é falsa"? Qual delas seria verdade? O paradoxo do mentiroso. Imagine que alguém diz "estou mentindo". Se o mentiroso realmente está mentindo, então ele está dizendo a verdade, o que significa que ele acabou de mentir sobre mentir. Paradoxo do grão de milho. Quando um grão de milho cai, não faz som algum, mas quando milhares de grãos de milho caem, fazem. Assim, muitos de nada se tornam algo. Cérebro de Boltzmann. É mais fácil que um cérebro com a memória de ter vivido em nosso mundo surja no vazio do espaço que um universo inteiro. Paradoxo do enriquecimento. Aumentar a comida disponível para um ecossistema pode levar à instabilidade e até à extinção. Paradoxo da recuperação de serviço. Resolver com sucesso um problema de um produto defeituoso pode levar a maior satisfação do consumidor do que em casos em que não ocorreu problema algum. Paradoxo da estabilidade e instabilidade. Quando dois países têm armas nucleares, a probabilidade de uma guerra direta entre eles diminui muito, mas a probabilidade de conflitos menores ou indiretos aumenta. Teoria do processo iônico. É o processo psicológico pelo qual tentativas deliberadas de um indivíduo de suprimir ou evitar certos pensamentos tornam esses pensamentos mais pertinentes. Teoria da escolha. A teoria de que eliminar escolhas para o seu consumidor pode ser benéfico, pois reduz muito a ansiedade dos compradores. Paradoxo do aniversário. Para ter 100% de probabilidade de pelo menos 2 pessoas em um grupo terem o mesmo aniversário, você precisaria de 366 pessoas. No entanto, para uma probabilidade de 50%, você precisaria ter apenas 23 pessoas. Gato de Schrödinger. Na teoria quântica, uma partícula pode estar em múltiplos estados simultaneamente, quando não observada. Esse estado é chamado de superposição. Quando observado, porém, a condição de superposição entra em colapso e a partícula está aleatoriamente em exatamente um desses estados. Vamos hipoteticamente dizer que colocamos uma máquina que libera veneno apenas quando a partícula está no estado A, em uma caixa, e também colocamos um gato lá dentro dela. Até ser observado, a máquina simultaneamente liberaria o veneno e não liberaria o veneno, o que significa que até ser observado o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Paradoxo dos gêmeos. Segundo Einstein, quando mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo. Se seu irmão gêmeo idêntico se tornasse um astronauta e fosse em uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, você seria alguns anos mais velho do que ele quando ele retornasse. Paradoxo da amizade. Em média, seus amigos tendem a ter mais amigos do que você. Isso acontece porque pessoas mais sociais têm mais amigos e têm mais chance de serem amigos dos seus amigos. Paradoxo do corvo. Se você quisesse confirmar que todos os corvos são pretos, encontrar um corvo preto apoiaria sua afirmação. Mas o paradoxo sugere que também encontrar algo que não é preto e não é um corvo, como uma maçã verde, apoiaria sua afirmação também. Paradoxo da temperatura. Se a temperatura é 90 e a temperatura está aumentando, então 90 está aumentando. Paradoxo do número interessante. Não pode haver um menor número não interessante, pois se é o primeiro e não interessante, ele se torna interessante por esse fato. Naturalmente, isso implica que todo número é interessante. Eu também não entendi esse paradoxo. E foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo mostrando todos os paradoxos em 8 minutos. Se você gostou, se inscreve no canal porque isso vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse.